Minha amiga e meu amigo inscrito no canal, nesses últimos 3 dias tem ocorrido alguns acontecimentos que abalaram as estruturas da República e chamou a atenção de todos os brasileiros. É, Vamos falar especificamente do caso envolvendo o senador Marcos Duval, o suposto golpe coordenado, o suposto golpe coordenado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira e o papel nesta situação do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente da Corte Eleitoral. Senhoras e senhores, eu fiz um exercício fora do comum para tentar imaginar o que pode estar ocorrendo. E nesse exercício, ao longo desses 3 dias, olha que não é fácil, eu fiz uma análise da situação sobre aquilo que eu acredito que possa estar ocorrendo. Vamos lá, raciocine comigo. O senador Marcos Duval, ele faz parte de uma comissão de inteligência a qual tem informações preciosas, porque sendo membro da comissão de inteligência, ele está ali trocando ideias e informações possíveis com os órgãos de inteligência do governo federal. Ou seja, tem informação, tem poder. A gente viu que no dia 8 de janeiro, 8 de dezembro, para ser mais preciso, houve uma desordem no Planalto Central, onde alguns manifestantes radicais acabaram promovendo a desordem, invadindo e depredando o patrimônio público, a sede dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário naquele Planalto Central. E nisso houve inúmeras prisões arbitrárias, abusivas, mas houve de pessoas, algumas que participaram do evento, e essas devem sim pagar pelos seus atos, mas nesse bolo houve prisões de pessoas que não tinham nada a ver. Foi aí que, com base em supostas informações, o senador Marcos Duval falou que tinha provas claras e robustas de que o presidente Lula e o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, tinham conhecimento de maneira prévia do que iria ocorrer no dia 8 de dezembro, aquela desordem, aquele quebra-quebra. E que nada fizeram para aproveitar essas imagens e tirar proveito da situação. E o senador falou que tinha como provar essa sua alegação e que iria colocar o Flávio Dino na cadeia. Ele partiu para a briga, partiu para cima. Pois bem, esse foi um primeiro fato que mostrou que o senador ele comprou uma briga do tamanho do mundo e se comprou porque se garantiria nas informações que ele dizia ter. Houve, no decorrer dessa semana, para ser mais preciso, no dia 1º, a eleição no Senado para presidente, do Senado e do Congresso Nacional, e muitos dizem que o senador Marcos Duval não votou em Rogério Marinho, como ele havia se comprometido, mas sim em Rodrigo Pacheco. E que essa afirmação ganha musculatura pelo fato de, quando terminou as eleições, ele foi lá, o senador Marcos Duval foi lá dar um abraço caloroso e mostrando-se festivo no Davi Alcolumbre.
Esse que é membro da chapa do Rodrigo Pacheco, chapa essa que saiu vencedora nesse processo e também não poderia ser diferente. Deu a lógica. A questão é que os militantes de direita, por acreditar, com razão ou sem razão, eu não sei, que Marcos Duval havia traído o movimento de direita, foram para as redes sociais e teceram críticas pesadas contra o suposto comportamento do mesmo. Ele, não suportando a pressão, acredito eu, numa madrugada talvez cansativa ou não sei movida ao quê, só sei dizer que a carga de emoção dele estava explícita, conversando com dois garotos do MBL, aqueles dois meninos que foram fazer turismo sexual lá na Ucrânia, o Mamãe Falei e o outrozinho lá que eu não sei o nome, de tão insignificante que é. E ali ele fez algumas acusações raivosas contra o presidente, falando que o presidente, em uma reunião, o coagiu a dar um golpe. E até xingou de uma maneira deselegante os filhos do presidente, como também fez questão de falar de maneira clara, usando todas as palavras, que ele ficava com raiva e ódio quando alguém lhe chamava de bolsonarista. O número de xingamentos foram variados contra o presidente e os seus filhos. Ele acusou o presidente de planejar um golpe e contar com a sua participação. Essa acusação ela é muito grave. Porém, no dia seguinte, o Marcos Duval, senador, ele falou que o presidente não o coagiu, que ele estava numa reunião com o presidente, levado pelo ex-deputado Daniel Silveira, que foi Daniel Silveira que fez a exposição do suposto plano de golpe, que o presidente ficou calado, mas com um olhar de reprovação quanto àquilo que estava vendo. E que ele, Marcos Duval, ao sair dali, foi de encontro ao ministro do TSE, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e relatou o suposto fato, ou o suposto golpe em curso. E que o ministro acolheu a sua explanação, mas que em momento algum falou para ele para botar no papel, oficializar aquele depoimento que ele estava dando. E que o presidente do TSE ainda fez mais. Além de não pedir para que ele oficializasse tal afirmação, ainda o orientou como participar de outras reuniões sobre esse assunto, o que seria muito grave, não é mesmo? Isso aí, em sendo verdade, o comportamento do ministro, em sendo verdade, cabe apuração. Repito, em sendo verdade, acredito eu que seria uma prevaricação por parte do ministro, ou seja, o servidor público que toma conhecimento de um fato e não toma as decisões, não toma as medidas cabíveis. Além do mais, agravado ao fato de que orientou o senador, auxiliou o senador a como proceder. Então, senhoras e senhores, em uma entrevista, o ministro Alexandre de Moraes disse que, ao tomar conhecimento do fato, pediu para que o senador colocasse a sua afirmação no papel, de forma oficializada. Já o senador desmente o ministro, fala que em momento algum o ministro fez esse tipo de pedido. E o que o senador fez? Ele tinha 5 dias para se explicar junto à Polícia Federal, ele se antecipou e foi na Polícia Federal, deu o telefone. Segundo ele, no telefone tem dados que atestam o que ele está dizendo e que prova que o ministro está mentindo. Pois bem, a Polícia Federal fez o DECAP,
com autorização do senador, de todas as conversas que ali estavam. Só que quando o senador foi buscar o seu aparelho telefônico, já não podia mais pegá-lo porque ele estava apreendido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o estranho no meio de tudo isso, minha amiga e meu amigo, é que esse episódio tem como figura participante Marcos Duval, o Daniel Silveira, o nome do presidente foi citado e o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu entendo que ele, por ser parte interessada nesse processo, não poderia tomar essas decisões, mas eu sou apenas um cidadão comum, eu interpreto as regras de forma leiga, então cabe aí os juristas entender se o Alexandre de Moraes está certo ou errado. Fato é que o senador tinha dado o telefone para fazer o backup, mas ele já tinha salvado as matérias à parte. E isso obrigou, olha só, hein? Essa situação ela é desmedida, a gente não sabe quais as consequências que terá. Quando uma pessoa vem a público se explicar, é sinal que a situação dela não está muito boa. E foi o que ocorreu com o ministro Alexandre de Moraes. Ele veio a público se explicar. Isso é um mau sinal. Pois bem, senhoras e senhores, por que eu estou fazendo essa explanação e dizendo que os acontecimentos desses últimos 3 dias são acontecimentos nebulosos e, por incrível que pareça, não são favoráveis, entendo eu, ao ministro Alexandre de Moraes? Não estou aqui dizendo que eu quero que ele se dê mal ou que se dê bem. O que eu estou fazendo é apenas uma análise política. Um outro fato ocorreu no dia de ontem, foi que ele pediu a direção de 3 veículos de comunicação, Revista Veja, CNN, TV CNN e, salvo engano, a Globo News, para entregá-lo a ele as matérias que foram feitas com base na denúncia do senador. E mais, não só as matérias a ser publicadas, como os conteúdos que não foram publicados e, o mais grave, declinar, ou seja, indicar o nome da fonte que repassou a matéria. Minha amiga e meu amigo, em todo o país democrático, a imprensa é livre e, de acordo com a Constituição, no caso, o Brasil, o jornalista ele não tem obrigação de mencionar a fonte que ele trouxe a informação da qual surgiu uma matéria jornalística. É a primeira vez na história da República, nesses tempos modernos, que a imprensa é obrigada por um ministro do Supremo Tribunal Federal a delatar a fonte e entregar o seu material. Essa ideia do Alexandre de Moraes foi tão fora da realidade que ele voltou atrás. Ele voltou atrás, mas por certo não foi pela cabeça dele, foi pela pressão dos demais veículos de comunicação e até mesmo, quem sabe, dos seus companheiros de corte. A situação do ministro ela não está boa. Para pensar, senhoras e senhores. Pare para pensar. Raciocine comigo de maneira fria. Não está boa. Não está boa. O senador Randolfo Rodrigues falou que Marcos Duval, o episódio envolvendo Marcos Duval, não se trata do Supremo Tribunal resolver, mas sim a Comissão de Ética do Senado, ou seja, já estão trazendo Marcos Duval para debaixo da asa do PT. Querem resolver a coisa lá. Não sei se numa tentativa de barganha, num possível deixa para lá. Fato é que
A sensação que eu tenho, como leigo que sou, nessa análise que eu faço, existe um processo de fritura para o ministro Alexandre de Moraes, feita pelo próprio PT, que já não vê mais utilidade no ministro. Ele já fez o que tinha que fazer e agora não é mais útil. Aliado ao fato de que Alexandre de Moraes não é homem ligado a Lula. Entende-se que a ligação dele é com Michel Temer, que o indicou, e com Geraldo Alckmin, que lhe lançou na vida pública política. E uma vez ele, ministro, com todos esses poderes, ousado como ele é, ligado a esses homens, Michel Temer e Geraldo Alckmin, pode ser o homem que vai produzir um tapete de casca de banana para o Lula. E o PT, Lula, não quer mais, porque não tem utilidade, Alexandre de Moraes. Aí eu estou achando que o impeachment no Senado do Alexandre de Moraes pode ganhar musculatura, porque desvia a atenção da população para as mazelas do governo do PT, limpa a barra de Rodrigo Pacheco, que está feia, e tira um pouco a negatividade sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas por que o PT teria interesse na cabeça de Alexandre de Moraes? Por quê? Sendo que Alexandre de Moraes ajudou tanto o PT. Ajudou, agora não precisa mais. Se Alexandre de Moraes, que é ligado a Alckmin e Michel Temer, foi impeachmentado, Lula, ao invés de apontar 3 nomes para o Supremo Tribunal Federal, 2 nomes, repito, para o Supremo Tribunal Federal, vai passar a colocar 3. Um no lugar do Alexandre de Moraes. E esse seria ligado a ele, ao PT. Vocês entenderam qual é a jogada? Eu entendo que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, é o meu entendimento, não é o meu desejo, é apenas minha leitura, vão entregar a cabeça de Alexandre de Moraes para dar um verniz de pacificação no país. Porque isso é o que muita gente quer. E me parece que vai acontecer. Você joga uma pedra, ela sobe, 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 ela tem o limite de chegar e depois ela desce. Me parece que assim é o poder do Alexandre de Moraes. Ele foi até onde pôde. Agora está no começo de uma queda livre. O PT não o quer. Ele não é mais útil. Uma vez ele sendo impeachmentado, Lula vai ter o direito de indicar o seu substituto. Ou seja, vai indicar o substituto do Alexandre de Moraes, de Rosa Weber, que vai se aposentar, e do Ricardo Lewandowski, que também vai se aposentar. 3 ministros ainda esse ano. Vocês pararam para analisar por que Alexandre de Moraes está na berlinda e o PT pode estar trabalhando a sua fritura? Meu amigo e minha amiga, vamos pensar, porque pensar não dói e é de graça.